pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o The Chapa. The Chapa que está inaugurando um novo programa que chama Visão Geral. Visão Geral sobre o futebol brasileiro. Programa The Chapa que vem trabalhando, como vocês estão acompanhando, a história dos grandes times brasileiros, estado por estado, onde eu e o Márcio Forte estamos desenvolvendo esse projeto. Brevemente, nós estaremos em Belém para falar dos times de Belém. Aguarde que logo vai chegar aqui no canal. O programa Visão Geral traz hoje, na sua estreia, uma visão geral do que vai acontecer, do que pode acontecer, que vai acontecer no futebol é impossível, o que pode acontecer nesse ano de 2025. O futebol brasileiro, ele atravessa já de um tempo, nós sabemos disso, um período onde cada vez mais, ou seja, a cada temporada, o campeonato o funil vai aumentando, ou melhor, diminuindo, e poucos times estão conseguindo de fato competir no futebol brasileiro e eu diria no futebol sul-americano. Por quê? Porque o futebol hoje é muito caro, custa muito dinheiro, Tem que ter muito dinheiro para você fazer um futebol razoável, de razoável para bom. E isso trazendo consequências essas que estão atingindo os clubes. Se não vejamos, nos últimos anos, nós temos aí um tripé, fica ali entre Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Esse ano que passou, 2024, foi Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Então, é um campeonato que fica nessa mistura aí. Os outros times vêm atrás, Tá certo que o Corinthians, no segundo semestre, com a chegada de novos jogadores, acabou equilibrando e saiu de uma situação muito ruim para uma situação de disputar, inclusive, a pré-Libertadores, Então, veja você que precisa de muito dinheiro para contratações e tudo mais. Bom, fazer o quê, É a realidade que nós estamos vivendo no futebol hoje, no futebol do Brasil. Mesmo os grandes clubes, como Flamengo, Palmeiras, se desponta um grande jogador, ele é vendido para o futebol europeu, Por quê? Porque não dá para competir, Nós temos o real competindo com o euro ou competindo com o dólar, fica muito, muito difícil, praticamente impossível, e aí as grandes estrelas mal aparecem, já vão embora, já vão lá para a Europa disputar lá nos grandes clubes europeus. E isso está fazendo com que o futebol brasileiro vai ficando cada vez mais prejudicado, cada vez mais com espetáculos ruins, mesmo na Série A. Na Série A, por exemplo, a gente tem times aí que são sofríveis, por conta dessa situação financeira que eu estou dizendo aqui. Bom, a temporada está abrindo aí com a Copa São Paulo, É digamos aí, uma pré-temporada do futebol, Um aquecimento, podemos dizer assim. E o que acontece na Copa São Paulo? Para que serve os times de base? Para revelar jogadores, Mas vejam vocês que a Copa São Paulo passou a ser, de um tempo para cá também, uma competição. As torcidas vão, principalmente a torcida dos grandes times, as torcidas dos grandes times, vão para o campo, exige vitória e dentro do clube, internamente, o treinador que está lá treinando esse time de base, está em formação, ele acaba tendo que competir
quando deveria ser o contrário, né? Ele deveria estar lá para formar resultado, ganhar ou perder. Isso no futebol de base não deveria ser levado tão à risca como está se levando no Brasil. O objetivo do futebol de base é revelar jogadores, mas não, vira uma competição, parece até o time profissional já em campo e por aí vai, né? E os olheiros que ficam ali, né? Os empresários olhando qualquer jogador que desponta ali, já vai em cima. Às vezes ele não consegue nem jogar no time de cima, já vai embora para a Europa. Isso está trazendo prejuízos, né? Prejuízo na formação, porque se você forma competindo, né? Você acaba tendo problemas nessa formação, né? Então a formação deveria ser formação e não competição, né? Mas está virando competição. Terminada essa Copa São Paulo, né, que termina com o aniversário de São Paulo, deveria começar os campeonatos regionais, mas não. O calendário esse ano está muito apertado, né, por conta do Mundial de Clubes. Vai ficar um mês parado, né, o futebol brasileiro, como vários outros países aí que vão estar lá de olho ou disputando o Mundial, vai ter uma paralisação ali para disputar o Mundial de Clubes. Então os campeonatos regionais estão começando muito mais cedo. Isso é um problema também muito sério, né? Porque os times praticamente não vai ter pré-temporada, né? 2 semanas, como o Santos, por exemplo, que voltou mais cedo, né? Por conta que a Série B do ano passado, que o Santos estava, terminou mais cedo, acabou voltando mais cedo. Passou uma moto aí, né? Essa hora passando moto. E voltou um pouquinho mais cedo, mas só teve o quê, né? Só tem, né? 2 semanas. Terminou a primeira semana, vai começar agora a segunda semana, que não é nem a segunda semana, porque quinta-feira agora, na segunda semana, o Santos já estreia na Vila Belmiro diante do Mirassol, o Santos que ainda está formando o seu time, né? Contratando, buscando contratações. E os outros times que estão retornando aí também, segunda-feira, essa semana, um pouco, enfim, todo mundo voltando aí na semana que vem, mas voltando já com o Campeonato Paulista já em andamento e os outros campeonatos regionais. Isso, prejuízo na certa, né? Com certeza não é um bom início, né, para o futebol, para qualquer clube que seja, não é um bom início, né? Não é assim que veja os times europeus, né? Eles terminam lá naquele calendário deles e eles têm um tempão danado aí para fazer as pré-temporadas, né? Bem feitinhas tal, e para dar sustentação, né? Porque a pré-temporada é fundamental para o time comportar-se durante o ano todo, né? Ter condições físicas, táticas, enfim, organizar o futebol, né? Para isso que serve a pré-temporada, né? Preparar os jogadores, a comissão técnica, preparar a sua estratégia, os seus treinamentos, enfim, como é que ele vai desenvolver ao longo do ano o futebol daquele clube que ele está dirigindo. Como tudo é corrido, né? Tudo fica devendo, tudo fica faltando coisa ali, fica faltando coisa aqui, e isso traz um prejuízo muito grande. Mas também é certo que esses campeonatos regionais, praticamente a gente já sabe, né? Quem vai, quem não vai. Por quê? Porque o futebol está naquilo que eu disse no começo, dessa questão do dinheiro, que é muito forte e traz grandes prejuízos aí para os clubes que não têm essa condição. Bom, é isso, né? Depois desses campeonatos regionais começa o Brasileiro, Copa do Brasil, depois tem também Sul-Americana, Libertadores, o Campeonato Mundial, né? Vejam vocês que como os clubes brasileiros irão para o torneio de Mundial de Clubes, né? Que é a questão aí do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense e do Palmeiras. Vão estar disputando agora regional, com brasileiro, com Copa do Brasil, com Libertadores. Quem não está na Libertadores, né, mas não está lá no Mundial, tem a Sul-Americana. Enfim, é uma agenda, né,
muito apertada, e esse ano mais ainda por conta desse Mundial. Então a situação vai ficando cada vez mais difícil e os clubes tendem a sofrer muito na temporada, né? Principalmente esses times que não têm poder aquisitivo, né? Para desenvolver um futebol da forma como se está exigindo o futebol hoje, não é isso? Bom, essa é uma análise que eu estou fazendo aqui um pouco rápida, né? Porque na verdade esse programa Visão Geral ele vai trabalhar sempre temas na visão geral do futebol, né? Vamos trabalhar no dia a dia essas questões aí sobre esse, aquele clube, esse ou aquele jogo, esse, aquele jogador, enfim, fazer uma análise real do futebol brasileiro, de fato como está o futebol brasileiro, né? Não ficar aí nos sonhos do que pode acontecer, do que vai... Não é isso. Nós vamos trabalhar um pouco da realidade desse futebol, discutir essa realidade e as consequências dessa realidade. Isso é que nós pretendemos fazer. Portanto, acompanhe o programa, né? Hoje é só uma abertura, né? Uma pincelada. Agora eu vou chamar também o Márcio Forte, o mexicano que está aqui no De Chapa, né? O mexicano que mais conhece futebol brasileiro do que muitos brasileiros. É impressionante como ele conhece. Estuda muito, né? Ele é um geopolítico, ele que é historiador, ele que é professor e ele trabalha também com futebol. E ele não trabalha só o futebol brasileiro, ele conhece o futebol mundial, né? Ele estuda muito o futebol mundial e ele tem muita coisa para dizer, e ele vai dizer muita coisa aqui no programa Visão Geral, nesse tempo todo que nós vamos desenvolver o programa aqui. Ele vai trazer bastante temas importantes para a gente estar conversando, discutindo e analisando esse futebol brasileiro da forma como ele está, da forma como ele se comporta, né? Se não bastasse tudo isso, nós temos ainda a seleção brasileira, que está disputando a ida, né, as eliminatórias da Copa do Mundo. Então veja vocês quanta coisa, né? Tá certo que a seleção brasileira vai lá fora, pega os jogadores lá fora, um ou outro daqui, e vai jogar, né? Vai disputar aí a eliminatória. Não está indo muito bem, mas a gente sabe que vai classificar, né? Isso, com tanta seleção que vai classificar, é evidente que o Brasil, que nunca ficou fora de uma Copa, não é essa próxima Copa que o Brasil vai ficar de fora, não é isso? Vai classificar, vai participar da Copa e tudo mais. Mas isso traz aí problemas, né? Para os que jogam aqui, ter toda essa temporada, né? E ainda participar da seleção brasileira não é fácil. Haja vista as contusões, né? Nós temos muitas contusões, distensões musculares, problemas de tornozelo. É um problema, né? Os atletas aqui, eles têm assim que trabalhar bastante, está tendo uma exigência muito grande, né? E tudo resultado, né? Tem que dar resultado, tem que ganhar, enfim, não está fácil fazer esse futebol brasileiro, não, participar desse futebol aí. E essa situação financeira dos clubes, né? Vejam vocês que o Atlético estava com um time grande, bons jogadores, acabou não conquistando praticamente nada e agora está numa crise para pagar esses jogadores, vendendo jogadores, sem contratação. O Cuca, né, que voltou para lá, já está cobrando, já está insatisfeito. Então o Atlético parece que já está ficando fora dessa esfera, né, da pirâmide, né, lá em cima. Isso parece que está indo para o Cruzeiro, parece, né, porque o Cruzeiro está trazendo aí jogadores estrelados, mas a gente sabe jogadores esses que já rodaram bastante e não sei se vão render, né, o que eles já renderam, né, porque dá um exemplo como o Dudu, né, que está aí com uma idade, veio de uma contusão, né, está vindo de uma contusão séria, já não jogou no Palmeiras na volta, né, praticamente não jogou, e quando jogou também era nítido, né, que estava ainda em processo de recuperação e agora indo para o Cruzeiro.
O Fagner, né? Jogador já rodado, já bem rodado, na verdade, e sai do Corinthians, vai lá para o Cruzeiro. O Gabigol, que vinha há 2 anos não jogando absolutamente nada no Flamengo, decidiu aí na Copa do Brasil, né? É um artilheiro nato, né? Mas durante 2 anos foi difícil lá para ele, para o Flamengo, enfim, agora ele no Cruzeiro, quem sabe motiva e pode dar um resultado. Mas é uma incógnita, né? O Cruzeiro é uma incógnita. Ninguém sabe o que pode acontecer ali. Flamengo não está contratando muito, mas também já tem um time bem forte, né? O Palmeiras sim está gastando, né? Está contratando aí alguns jogadores. Tirou o Paulinho lá do Atlético, mas também vem de contusão, só lá em abril, né? Então são problemas aí que os clubes, mesmo aqueles que têm capital, que têm dinheiro, que investe, vai ter problemas com esse calendário absurdo que vai ter esse ano, né? Jogo acima de jogo, e aí é uma coisa bastante complicada. É uma análise aqui rápida, né? Que como eu disse, né, na abertura desse programa Visão Geral, que nós pretendemos fazer estudos, né, mais profundos, preparar, organizar alguns estudos aí para discutir esse futebol brasileiro, discutir de fato. Não é ficar na ilusão, né, de que... Porque, é claro, né, todo torcedor, quando começa a temporada, né, ele tem esperança, claro, né, ele torce para isso, ele ama o clube para isso, né, ele tem essa esperança de que o time vai bem, que vai ganhar um título, né, que vai disputar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, os 20 clubes, mais ou menos a torcida almeja o quê? Almeja o título, é evidente, né? Todo mundo quer chegar em primeiro lugar, mas só um chega, né? E aí você tem que disputar essa questão financeira que prevalece. Essa que é a verdade. Tá aí a Europa, né? Quando o time brasileiro vai para a Europa jogar, enfrentar os europeus, o que acontece lá, né? A gente sabe que fica difícil para o time brasileiro, porque mesmo ele investir nesse monte de dinheiro que ele investe aqui, como o caso do Palmeiras, Flamengo, né? Botafogo ano passado, né? Mas quando chega lá para disputar com times que tem muito mais dinheiro, que traz os melhores jogadores do mundo, inclusive jogadores brasileiros, né? Que destacam aqui, ou destacam na seleção brasileira, tem um poderio financeiro grande, os times brasileiros não têm muita chance aí. Sem falar que temos aqui agora no Brasil também uma discussão sobre técnico. É uma moda agora trazer treinadores do exterior e dizer que os treinadores brasileiros não estão preparados, que perderam, ficaram na história, perderam o bonde da história do futebol, ficaram para trás, não estudaram, enfim, falam muito isso, né? Eu acho que é o contrário de tudo isso, sabe? Eu acho que o problema do treinador brasileiro sim, antes, né, quando a gente tinha os grandes craques, os craques decidiam, então o treinador bastava ser um bom gestor, né, de elenco, ter uma outra tática ali que os jogadores desenvolviam em campo e na individualidade resolvia os jogos. Hoje o futebol não é mais assim, não é? O futebol hoje é muita tática, muita estratégia, muita preparação física, fora os talentos e tudo mais, né? Então ficou difícil mesmo para o treinador brasileiro, mas é outra linha de pensamento e com certeza esses treinadores irão fazer também, ou os que estão surgindo vão espelhar mais nesse momento do futebol, e logo a gente tem aí outros treinadores, ou mesmo esses ainda que treinam aqui no Brasil, os brasileiros, fazendo bons trabalhos, né? É uma questão de tempo. Mesmo assim, temos aí bons treinadores, né? Você pega um Rogério Ceni, que está iniciando praticamente a carreira, tem alguns aninhos aí, mas
em termos de treinador de futebol, está iniciando a carreira, né? Já tem trabalhos interessantes, né? Já foi campeão do Flamengo, fazendo um bom trabalho no Bahia agora, fez lá no Fortaleza um ótimo trabalho também, enfim, é um treinador que antenado, né? Está sempre se preparando. E outros mais aí, né? Que vão desenvolver com certeza, né? Mas a moda agora é trazer treinador de Portugal, da Argentina, mais Portugal, né? E vejam vocês os times aqui de São Paulo, né? Santos, português. Palmeiras, português. Corinthians, português. São Paulo, Argentina, né? Ou seja, você está trazendo treinadores. No Rio, ao contrário, né? O Vasco, brasileiro, né? O Carille foi para lá, saiu do Santos, foi para lá. Mano Menezes no Fluminense e o início lá do Flamengo com o treinador novo, né? Acabou de sair do campo do próprio Flamengo, né? E está como treinador o Felipe, né? E vai desenvolver lá no Flamengo, está desenvolvendo, já conseguiu a Copa do Brasil, enfim, é um treinador promissor e é brasileiro, né? Com experiência europeia, mas claro, né, os treinadores hoje ele precisa fazer intercâmbios, isso é fato, porque o futebol hoje não é só no Brasil, não é só na Argentina, não é só na Itália, né, ou na Inglaterra, Alemanha, como era mais ou menos aí um grande tempo na história do futebol. O futebol hoje está em todo lugar, em todo mundo, haja visto os times africanos, os times asiáticos, enfim, a gente vê no Campeonato Mundial, né? O próprio Botafogo, que fez tudo o que fez aqui, foi para lá no Mundial e vocês viram o que aconteceu, né? Foi goleado e desclassificado, nem chegou à final, como outros times brasileiros, né, têm emperrado ali naquele Campeonato Mundial. Vai ficar mais difícil agora, porque agora é um torneio com 32 clubes, ou é a Copa do Mundo de times, né? E por falar em Copa do Mundo, muitos times europeus enfrenta hoje qualquer seleção do mundo com possibilidade gigante de vitória em cima da seleção. Você imagina o Brasil, por exemplo, enfrentar um Real Madrid, um Manchester City, enfim, os grandes times europeus? Não é um jogo fácil. Ou seja, o dinheiro, né? Os clubes contratam gente do mundo inteiro, de várias nações, formam os grandes times e disputam ali os campeonatos com uma intensidade, e quando chega a Copa do Mundo, né, cada um desses jogadores vai para os seus respectivos países e aí acontece o que a gente sabe que acontece numa Copa do Mundo, né? Então eu penso que hoje qualquer seleção enfrentar esses grandes times europeus não é fácil, não. Seria muito difícil, mas não vai ter esse enfrentamento, mas se tivesse seria muito difícil. Com certeza seria, por conta desse poder financeiro todo, né? Desses jogadores espalhados pelo mundo todo, concentrado em um time, né? A seleção vai com seus jogadores do seu país, né? E aí enfrenta praticamente uma seleção mundial, né? Essa que é a verdade. Mas enfim, gente, são problemas que a gente está trazendo aqui nesse programa, Visão Geral, mas mais do que problemas é trazer estudos, trazer profundidade, trazer condições, trazer perspectivas para discutir de fato o futebol brasileiro, como é e como deve ser, de fato, para retomar, de fato mesmo falando, né, para retomar o futebol brasileiro que nós conhecemos. Não é fácil, não vai ser fácil, mas também, se não enfrentarmos isso, o que vai acontecer? O futebol brasileiro vai cair em descrédito total. Porque você imagina, né? É fácil hoje a gente imaginar que o Brasil vai para uma Copa do Mundo com perspectiva de voltar com o título. Até a última Copa 2002 que nós ganhamos, mesmo um pouco depois, a gente ia com essa esperança, né? Com essa perspectiva, né? Porque o Brasil era um dos maiores times do mundo, então ia para a Copa do Mundo com perspectiva de ser campeão. Atualmente a gente não sabe se vai com essa perspectiva. Tem bons jogadores? Tem, mas todos eles jogando na Europa,
com um treinador que está no Brasil, que chama esses estrangeiros, como eu disse, mais alguns brasileiros aqui, muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Forma o time para jogar lá, quer dizer, não é fácil. Tudo isso está ficando difícil, inclusive para a seleção brasileira. Bom, vou passar agora para o México, o Márcio Forte vai falar com vocês sobre o que ele acha, né, desse ano 2025 do futebol, sobre o futebol brasileiro e o que ele vê, né, como é que ele enxerga esse futebol. Antes de eu passar para o Márcio Forte, quero dizer para você que esse canal tem uma parceria, né, com a editora D3 Educacional, uma editora que produz livros de literatura, de estudos científicos e tudo mais, acadêmicos, enfim, uma editora que busca também talentos novos, né? Escritores novos, escritores que nunca publicou. Estamos aí atrás desses talentos e estamos publicando na editora D3 Educacional. Também temos aqui a plataforma Multipolar, né, que o Macito encabeça, o Márcio Forte, né, encabeça essa plataforma com temas importantes da geopolítica mundial, né, tem a geopolítica do futebol também, enfim, são parcerias aí que está dando certo para esse canal e a gente tem aí muita coisa para fazer pela frente, tá certo? Vou ficando por aqui, vou passar a palavra para o Márcio Forte, ele vai dar uma pincelada aí, uma pequena pincelada sobre esse futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Márcio Forte, boa tarde, boa noite. É com você, Márcio Forte. Passo a bola para você, diz aí o que você vê para o ano de 2025 do futebol brasileiro. Boa noite a todos do The Chapa. Vamos abordar um contexto geral do futebol brasileiro para esse ano de 2025 que promete muito. Vamos abordar as expectativas para os clubes brasileiros. Vamos iniciar para o São Paulo. Nós temos o Corinthians, que fechou muito bem a temporada com 9 vitórias consecutivas, vencendo jogos surpreendentes contra o Vitória em Salvador, contra o Criciúma em Santa Catarina. É um clube que contratou muito no ano passado, mais do que devia até. Trouxe o neerlandês Memphis, agora que ele vai ter uma temporada completa. Então o Corinthians é um dos clubes que desponta para ser um dos favoritos para conseguir, além do Campeonato Paulista, chegar longe no Brasileiro e talvez aí avançando nas fases preliminares da Copa Libertadores da América. Nós temos o Palmeiras, que é uma grande incógnita, parece que fechou o ciclo da quarta academia do Palmeiras, que foi protagonizada pelo Abel Ferreira, e essa geração que vem da Crefisa desde 2015. Então o Palmeiras, mesmo tendo no papel e no alicerce financeiro o clube mais poderoso, o Corinthians eu vejo um pouquinho mais à frente nos 4 grandes clubes paulistas. O Santos está voltando da Série B, é um clube que ainda tem que se firmar. É importante para o Santos fazer um campeonato brasileiro razoável, não lutar contra o rebaixamento, que esse ano vai ser difícil a Série A do futebol brasileiro. Todos os grandes clubes, os 12 principais, estão na elite. Temos outros clubes interessantes também que vão lutar forte. O Vitória, o Bahia, o Fortaleza. Pela primeira vez desde 90 não temos um representante do trio de ferro do futebol paranaense na elite, então é uma perca para a Série A do futebol brasileiro, mas a Série A promete. O São Paulo também é uma incógnita, fechou a temporada melancólica, perdendo jogos humilhantes, por assim dizer, em casa para o Juventude. Então o São Paulo também eu coloco como incógnita. A terceira força do futebol paulista, o Santos, eu coloco em quarto, porque ainda está voltando da Série B, ainda tem que se firmar na Série A do futebol brasileiro. No Rio de Janeiro, o Botafogo e o Flamengo são os clubes mais que estão numa posição melhor. O Flamengo
tem um elenco muito prestigioso, é um clube que tem um alicerce financeiro muito resgatável, então o Flamengo sempre vai brigar lá em cima. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, mesmo perdendo os jogadores do Botafogo, acredito que ainda vai brigar lá em cima na parte alta da tabela. O Fluminense é uma incógnita total, um clube que precisa de uma reestruturação. E o Vasco é aquela sempre bagunça, é aquela SAF que não deu certo, é um clube estrangeiro sem vínculos com a instituição, sem a preocupação de buscar jogadores para um Vasco grande. Então o Vasco eu acredito que seja a quarta força do Rio. Eu colocaria o Vasco e o Fluminense ali empatados entre a terceira e a quarta força do Rio, e com certeza o Flamengo e o Botafogo 2 ou 3 escalões à frente. Em Minas Gerais, nós temos o Cruzeiro, que é um clube muito envelhecido, tem o Dudu, tem o Fagner, tem o Cássio, é um clube, sinceramente, não acredito no Cruzeiro, é um clube que vai lutar pelo meio da tabela para baixo, é uma grande incógnita, certo, mas não coloco fé nesse clube do Cruzeiro, principalmente pela faixa etária. O Atlético Mineiro é um clube que gastou muito, não tem o mesmo combustível financeiro, o mesmo alicerce de estar numa grande torcida, na eixo que o São Paulo, como por exemplo Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Vasco e Corinthians, que são o G5 de torcida de massa. Então o Atlético Mineiro ainda vai sofrer muito nesses últimos anos, a conta vai chegar uma hora. Não vejo o Atlético Mineiro lutando lá em cima como foi em algumas temporadas passadas. Na parte do sul, do Rio Grande do Sul, nós temos o Grêmio e o Inter. O Inter fechou muito bem, como o Corinthians, fechou em ascensão. Se tivesse um pouquinho mais de campeonato e se o Inter começasse bem, ele poderia brigar pelo título, assim como o Corinthians. Então o Inter eu vejo um clube que vai brigar também lá em cima, na parte alta da tabela. O Grêmio também é uma grande incógnita, é uma gangorra. O Grêmio acredito que vai ficar pelo meio da tabela. Então é mais ou menos isso. Na parte dos nordestinos, o Bahia e o Vitória vão vir fortes. O Fortaleza também, o Ceará não vai querer ficar atrás. Sempre quando o rival está bem, às vezes acaba puxando para cima. É o que acontece com os dois maiores clubes cearenses, porque o Ferroviário também faz parte integrante do trio de ferro. Nunca podemos menosprezar o Ferroviário de Fortaleza. E nas competições internacionais dos clubes brasileiros, na Copa Libertadores da América vai ser isso mesmo, vai ser uma polarização entre Brasil e Argentina, o que tem acontecido nos últimos 10 anos, desde a saída dos clubes mexicanos, com o maior número dos times brasileiros e argentinos e o maior poder financeiro, principalmente dos brasileiros, acabou que essa competição se transformasse numa polarização profunda entre as duas maiores potências futebolísticas da América do Sul, que são Brasil e Argentina. No final do ano, dia 18 de dezembro, começa a Copa Africana de Seleções, vai ser um torneio interessante. Agora, já em janeiro, começa dia 21, se não me engano, o Sul-Americano Sub-20, vamos acompanhar também. Então vamos ter muitas competições interessantes para esse início de ano. É isso, pessoal. Espero que tenha dado o recado. Vamos voltar para mais interações futebolísticas para seguir acompanhando as cidades, as grandes urbes brasileiras, com Belém, com Salvador, com Recife. Recife já foi.